Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde. Vamos entrando aí, sejam muito bem-vindos a mais um webinar lado a lado. O pessoal tá entrando em massa aí, Marcos. Já estamos aí com quase 50 pessoas. Vou mandar um alô aqui no chat já para abrir o chat para todo mundo e aproveitar para fazer aquela de sempre, né? Pedir Aham. aí pro pessoal falar pra gente, contar pra gente da onde são, da onde estão conversando com a gente, qual que é o estado. Para quem está chegando aí, boa tarde, Hoje é pessoal. Europa. Aqui é o Marcos Custódio. Ó, pessoal de Pelotas. Ahn, Tinha um pessoal até de Aonde? fora aí, né? Tava internacional o último, o último bate-papo que a Ó, gente teve. tinha mesmo. Tinha gente que estava Tinha um pessoal que estava da Europa. Tinha gente também que estava vindo aí. é, Ó, Franciele de Vacaria. O pessoal do Amazonas. Um abraço para a turma lá do Amazonas, lugar maravilhoso. Marabá, Agora opa, sim, trabalhando em Tubo Júnior, nós vamos tomar café, Júnior, mas a correria tá grande aqui. Pessoal de Flores da Cunha. E o pessoal da Corim tá aqui também. Um abraço, pessoal da Corim. tem Ixi, bastante Campo gente de Mourão. todo lado aí, ó. E Norte, sul. a galera do Rio de Janeiro. Gente, Rio de Janeiro, tive lá no Rio de Janeiro. Quero voltar em breve. Débora, abraço. A Débora lá de Perdizes, em Minas. Débora, abraço. São Gonçalo do Rio Baixo. Oi, Vanessa, eu não conheço, não. Preciso ir lá em São Gonçalo do Rio Baixo, que esse aí é novo para mim. Ó, Porto Alegre, galera de Porto Alegre, grande abraço à turma de Porto Alegre. E São Paulo, não, São Paulo eu vou todo dia, gente. Eu adoro São Paulo. Ô, Renan, Porto de Galinhas. Compra a Olha passagem aí, ó. para fazer consultoria lá com a Mariana. Mariana, você está precisando de consultora aí. Eu estou pressentindo que a Paripasso precisa fazer um serviço aí, um trabalho em Porto de Galinhas. Não, amigo, não, Renan, não. Bem, Max, eu concordo contigo. Eu concordo Renan, o contigo. Olha, pessoal Mariana, assim, depois pegar ali seu contato. a gente vai fazer um trabalho, a gente pode fazer um bem bolado aí. O Goiás, Corumbá, Corumbabaíba. Corumbabaíba, eu não fui ainda não. Casa Nova, Bahia. Opa, Casa Nova. Fernanda, abraço lá de Araxá, gente. Ô, Minas Gerais, meu Deus, lugar bom demais para se viver. Quem mais? Muito Deixa eu olhar bom, aqui. pessoal. Ó, o pessoal de Brasília, muito bom. Ó, Tinha, bastante tinha gente um aqui. pessoal da minha terra ali também, Marcos. Campo Mourão ali, do Paraná. Não, tem aqui, olha, o pessoal Tinha um de. pessoal que era da minha terra também, ali do Paraná. Ponta Grossa, Anne. Tem bastante gente do Paraná também aproveitando aí, já pegando o Ah, gancho já. Eu ó, o sou pessoal. criado aqui em Floripa, mas Paraná é minha terra, tem o pé roxo aí, né? Ó, o pessoal do Campo Mourão, bastante gente de Rio Grande do Sul, pessoal do Rio Grande do Sul, muita gente aqui do interior, gente lá da capital. Nossa, tem gente do Brasil todo, pessoal. Ó, o pessoal do Paraná aqui, Tupanci é uma cidade, ali uma região muito boa. Ó, Guarulhos, a gente de Guarulhos, lugar muito Ó, legal, mais gosto. um que a gente vai ter que organizar aí uma consultoria lá, Marcos, ó, não vai ter jeito. Meu Fortaleza, amigo, Fortaleza, Fortaleza. A Castanhal também, região Marília. muito boa. Olha, eu vou estar, gente, aí, não vou estar em Castanhal, mas gostaria muito, mas vou estar em Belém aí para a COP30. Então vamos estar lá pertinho, Marília. Vamos estar bem perto aí. Quem sabe um dia, não muito distante, a gente visite Castanhal, o pessoal de Curitiba, Muito bom. Sorocaba, meus vizinhos aqui. Já tem que ter dois vizinhos aqui, né? Tem o Júnior aqui de Indaiatuba, São Paulo, né? Ah, Pegando o gancho, inclusive, ali de Castanhal, Marcos, é bem distante, né? Daqui da nossa região, mas a gente tem alguns clientes nossa, bem legais lá no Pará, bem estratégios frigoríficos, empresas de açaí, que é muito forte lá na região também. muito, muito. Então, o pessoal tava no último webinar com a gente. O pessoal da Sambazon, lá também da região do Pará. Então Do tem. Amapá, é verdade. Sambazão Ah, estava aqui com a Amapá, gente. desculpa, é verdade. Confundi. O pessoal de Mas, Castanhal, lá é praticamente a capital do açaí nesse Brasil. Ó, o pessoal de Tapejará.
do Rio Grande do Sul, Araçariguama, que é aqui pertinho também. Nossa, tem bastante gente, mas. Ó, Moarama. Aí, ó, já estamos mais o pessoal aí do Nossa, Oeste Simone lá Paranaense. da ZL, muito prazer, Simone, obrigado por estar aqui com a gente hoje também. Muito legal a presença de vocês aqui conosco. Muito Ó, bom, a gente. Larissa juntos também. Que legal. Muito Bom, bom. Max, vamos lá. Já demos aí nossos 5 minutinhos aí pro pessoal entrar. Estamos com um número bem interessante de pessoas, mais de 100 pessoas online já aqui com a gente. Que isso. Ó, Olha, muito bom. sucesso. Muito bom. Pessoal, muito boa tarde. É um prazer enorme recebê-los aqui em mais um webinar promovido pela Paripasso, um webinar lado a lado. Prazer enorme, além de estar com todos vocês, é estar aqui com o amigo Marcos. É sempre muito bom Ah, bater muito um bom. papo contigo, meu amigo. Tamo junto. E hoje nós vamos falar sobre um tema, cara, cada vez mais urgente, cada vez mais Hum, estratégico, que é batido, mas é cada vez mais necessário, que é a rastreabilidade digital na indústria de alimentos e bebidas, né? Nos últimos meses aí, nós vimos diversos casos de fraudes envolvendo alimentos, bebidas, ganhando cada vez mais destaque na mídia, né? A fraude ela sempre existiu, não sei quando ela vai deixar de existir, mas a gente tem ganhado cada vez mais ganhado cada vez mais mídia em cima dessas fraudes, né? Talvez um dos principais casos aí que foi muito triste toda essa situação foi aquele caso envolvendo principalmente a parte de bebidas alcoólicas com metanol, algumas falsificações, que tem um alto produto, um alto valor agregado nesses produtos. E aí, claro, né, a gente tem outras falsificações, outras fraudes também que acontecem, a gente já sabe aí de core salteado, né? Azeites, sim. méis, pescado. Então tem bastante coisa para a gente conversar hoje. O objetivo principal desse nosso encontro hoje, pessoal, é discutir sobre essa rastreabilidade e como a rastreabilidade digital ela pode se tornar uma ferramenta essencial, como ela se tornou na realidade, né? Uma ferramenta essencial para que a gente possa garantir a transparência, a segurança, a confiança em todos esses elos da cadeia até o consumidor final. Bom, para essa conversa, eu duvido aí que ninguém conheça, né? Mas para essa conversa a gente tem aqui o nosso queridíssimo convidado, Marcos Frank Custódio, especialista em qualidade e segurança do alimento, com mais de 25 anos aí de experiência e mais de 20 mil profissionais capacitados. Eu acho que daqui a pouco nós estamos atualizando isso aqui, hein, Marcos? Ó, Esse número aí eu acho meu que já está amigo. ficando obsoleto. Tá, E, tá cara, mesmo. Max, seja muito bem-vindo. Novamente, é um prazerzão estar aqui contigo, compartilhar esse espaço contigo, ter aí toda essa nossa amizade e parceria para a gente bater um papo e trazer informação aqui para o pessoal. Gente, mais do que nunca, né? Eu gosto sempre de frisar os pontos importantes aqui para o nosso webinar, tá? E são três principais, tá, pessoal? Vamos lá. A gente tem aqui o chat, que vocês já estão usando aí e abusando. Por favor, mandem aí, né? De onde vocês são, de onde vocês estão falando, é super importante aqui para a gente saber com quem que a gente está conversando, tá? Então, usem o chat, é liberado. Contribuam para o nosso encontro. Então, tem duas formas hoje que vocês podem contribuir aqui nesse ponto. Tem ali os emojis, né? As reações. Então, isso é legal também, porque eu e o Max a gente consegue ver essas reações subindo. A gente não É consegue ficar verdade. acompanhando o chat durante o nosso bate-papo, mas a gente vê ali coraçãozinho, a risada, a palminha subindo. Então, isso é muito bacana também aqui, para que a gente consiga entender como é que está esse sentimento de vocês, tá? E por último, não menos importante também, caso vocês queiram contribuir para o nosso bate-papo, vocês podem solicitar ali para falar com a gente, que a gente libera o microfone aqui, a nossa equipe libera o microfone para vocês e a gente pode também ouvi-los, tá? Caso queiram fazer as perguntas, mas também não queiram abrir o microfone, tem ali um Q&A, perguntas e respostas, QA, que vocês podem utilizar para mandar essas perguntas. E o legal ali é que ele não sobe com o chat, então a gente consegue inclusive salvar essas perguntas para caso não consiga responder hoje no nosso bate-papo, a gente consegue depois responder isso por e-mail para vocês também, tá? Fica registrado ali quem mandou e principalmente qual é, claro, esse questionamento, tá? Bom, sem mais delongas aí, Marcos, a gente falou bastante para começar, né? Eu falei, já dei uma breve introdução ali sobre essa questão ali do metanol e a gente viu recentemente esse caso de adulteração que foi muito triste, né? A gente teve ali casos gravíssimos e bastante gente impactada por esse processo, inclusive teve famosos que acabaram também sofrendo por toda essa situação. Mas eu quero te trazer aí para a gente começar o nosso bate-papo, começar a Uhum. nossa discussão aqui sobre o tema, né? Esse foi um caso muito específico que aconteceu em São Paulo.
mas eu queria entender contigo assim, quais são os principais fatores que tu vê desse aumento desses casos sendo revelados pela mídia, principalmente sobre a vulnerabilidade da nossa cadeia dentro do Uhum. alimentos e bebidas como um todo. Ô Renan, é um grande prazer não estar aqui para a gente estar conversando. É muito bom aí ter tanta gente aqui com a gente conectado, muita gente conhecida de vários lugares do Brasil. E quando a gente estava conversando, né, preparando esse webinar, uma das coisas que a gente foi trocando ideia é sobre uma coisa que é básica, mas às vezes as pessoas esquecem, né? Que comida fora do padrão pode matar. Às vezes o pessoal, a gente perde a dimensão não só da importância da comida na nossa vida, mas a importância da comida no padrão, e que a comida no padrão ela é essencial para que a gente mantenha a nossa sociedade de pé. Porque se a gente for pensar em comida fora dos padrões, elas vão afetar como que a gente constrói a nossa sociedade. E a comida fora do padrão, ela mata. Então a gente não pode, todo mundo que está aqui precisa ter essa dimensionalidade. E a história do que aconteceu com as bebidas, né, as bebidas alcoólicas aqui no estado de São Paulo, eu acredito que foi um grande sinal para algumas coisas muito importantes. Primeiro que cada vez mais nós vamos ter olhos para os padrões de alimentos que a gente tem no mercado e para os desvios que eles acontecem no nosso dia a dia. Então a gente precisa estar atento. Quem fabrica alimentos tem que ter essa percepção que nesse mundo de redes sociais, desse mundo de mídias sociais, o que acontece com o produto e aquilo que acontece com o consumidor vai aparecer para todo mundo e é fato. A segunda coisa, que para proteger o consumidor, para proteger a nossa empresa e para nos proteger como profissionais, nós precisamos estabelecer novos padrões para a rastreabilidade. E uma coisa que é importante para a gente dar sequência nessa conversa. Uma boa parte do que aconteceu, né, com relação a essas questões do metanol, e aí a questão não é do metanol, as investigações já avançaram a ponto da gente ter uma percepção que se houvesse um sistema de rastreabilidade que fosse mais tecnológico do ponto de vista digital, talvez a gente não tivesse tantas pessoas morrendo. E por fim, Renan, assim nesse primeiro round nosso aqui, ninguém sai de casa para sair com os amigos, para ir para uma balada, para ir para uma conversa, para ir para um barzinho, achando que vai tomar dois drinks e vai morrer. Muito pelo contrário, né? A gente vai para um local, né, tomar as nossas biritas para celebrar a vida, para descontrair. Vejam, gente, quando nós pensamos em risco de segurança dos alimentos, vejam como que um alimento inseguro vai afetar um ato muito banal, às vezes até da nossa sociedade atual. A gente sair para curtir algumas horas com os amigos, se divertir, se distrair, e isso pode causar um certo, vou usar a palavra desespero de forma intencional, porque a gente não tinha um padrão nessas bebidas e esse padrão não era rastreável. Então, Renan, eu acho que a gente precisa ter muito bem essa percepção, que no mundo onde a gente existe, a segurança do alimento, a segurança do consumidor, está ligado ao quanto o alimento é rastreável do ponto de vista digital, porque nós estamos superando a era do papel. A pergunta não é mais sobre se o papel é rastreável. A pergunta é se aquela informação é rastreável para que a gente possa proteger pessoas como essas que a gente já perdeu, né? Que já estamos aí quase na casa de dezenas com o metanol, essas a gente perdeu por um motivo assim, de uma forma muito triste. Mas o quanto que efetivamente a gente pode mudar isso a partir de uma construção de uma rastreabilidade mais eficiente, mais eficaz. Perfeito, Marcos. Você falou muito sobre processos, sobre essa parte de qualidade. A gente falou um pouquinho ali também sobre a parte de desse caso ele ter vindo muito à tona na mídia por conta de toda essa situação, mas também a gente falou sobre esses casos, eles já aconteciam, eles só não eram tão sérios, né?
Sim. Se a gente olhar para a parte de bebida mesmo, é muito comum a gente saber, né, ou ouvir, não, essa bebida é falsificada. Eu lembro muito, né, quando mais novo, via o pessoal trocando os rótulos das bebidas, vendendo ali talvez uma cerveja de menor valor agregado por uma de maior valor agregado, mas nunca um caso tão grave, né? E aí, pegando um pouco do teu gancho de digitalização desse processo da rastreabilidade, eu acho que tem um ponto aqui que eu gostaria muito de trazer, Marcos. Quando a gente fala sobre a rastreabilidade, e principalmente a rastreabilidade digital, muita gente pensa que isso é burocrático, que isso é difícil de fazer, que isso é difícil da gente conseguir colocar para rodar na prática, né? E como que hoje a gente, na prática, consegue trazer essa rastreabilidade digital, né? O que que tu tem visto Uhum. aí a nível de mercado, para que isso se torne realmente um instrumento de prevenção de fraude e garanta principalmente essa autenticidade desses produtos? Ô Renan, uma parte daquilo que a gente chama de segurança dos alimentos vai estar ligado aos dados que são produzidos pela cadeia de produção de alimentos. Porque o passo a passo, o como esse alimento vai andando na cadeia, vai estar muito ligado a como que a gente consegue rastrear as informações dessa matéria-prima e depois desse produto acabado. Porque isso é uma garantia que a gente está acompanhando. Isso já acontece hoje em vários setores, em vários, em vários produtos específicos. Na cadeia de alimentos, Sena, e aí esse ponto, né? Porque quando se fala em tecnologia, normalmente o pessoal pensa assim: eu vou ter que comprar um sistema lá de 10 milhões de dólares para implantar na minha empresa. E quando a gente fala em rastreabilidade, a pergunta é: os dados sobre aquele produto e sobre aquele processo. E quando a gente fala em dados, nós estamos falando assim que esse é um dado que você pode colocar dentro de um sistema e você pode rotular aquela informação, e eu estou falando usando a palavra rótulo de forma intencional, com algum tipo de código, que pode ser um QR Code, que pode ser um código de barras, que é o que a gente vê hoje no mercado como um todo. Né? Você faz uma compra, eu vou usar não um alimento, mas um outro padrão. A gente faz uma compra de qualquer coisa lá da China e ele vem parar na sua porta, na porta da sua casa. Ai, mas, Marcos, como que ele consegue chegar na porta da minha casa em um tempo tão rápido? Porque todo o processo é rastreável a partir de uma base de dados e tudo isso é codificado a partir do quê? Né, de códigos, que, não, via de regra, né? Ou pode ser lá um código de barras ou pode ser um QR Code com valores hoje que são irrisórios para quem está na área de produção, quem está na área de processo, nem de produção, de processo. Então, assim, essa percepção de que é possível fazer uma rastreabilidade extremamente eficiente sem ficar preenchendo papel, mas a partir disso criar uma série de codificações que vão sendo lidas pelo próprio sistema. Então aí eu preciso de um software, eu preciso de um sistema que suporte coletar esse dado e analisar esse dado. Um pouco do que eu tenho visto no mercado, e assim, não só no de alimentos, mas passando para o mercado de alimentos, é como que as empresas estão começando a fazer o seguinte: ao invés de eu ficar, né, fazendo as minhas anotações ou apontamentos, eu crio um sistema ou né, contrato um sistema no qual ele vai poder, por meio dessa codificação que eu vou colocar por meio de etiquetas, de impressão, nos várias etapas do meu processo, e vou ler essas informações. A história do metanol é que chega num determinado momento que as bebidas, ninguém consegue rastrear mais as garrafas, os rótulos. Se eu não consigo rastrear, pessoal, o que, que vai acontecer? Eu não sei qual é a origem daquele produto. Se eu não sei qual é a origem daquele produto, aí eu estou por conta e risco daquilo que eu estou vendo. E nossos olhos são muito enganosos nesse sentido, Ana. Então, linhas gerais, amigo, o que, que eu tenho visto no mercado? Né? A gestão de sistemas que coletam dados codificados de processos e de produtos e de matérias-primas também, aonde isso está codificado ou em código de barras ou em QR codes, que vão contar a história do que está acontecendo naquele produto e processo. Muito bom, Marcos. Até pegando um gancho aqui também, a Cristiane trouxe no chat ali uma questão de gestão de fornecedores, né? Toda a parte ali, ela falou que nesse caso do metanol, ela ainda vê uma fragilidade em aprovação, gestão de fornecedores, como um aporte para essa rastreabilidade, essa avaliação de risco, essa produção segura. E isso entra um gancho do processo,
né? A Sim, gente ter Renan. essa boa avaliação, essa boa homologação e gestão desses fornecedores. E aí a gente tem também duas formas de fazer, né? A gente tem a forma de fazer lá na unha, né? Puxar toda essa informação no e-mail, no Excel, muitas vezes, né, por papel, talvez por carta, não sei como é que funciona, dependendo da operação. Brincadeira à parte. Mas a gente pode fazer isso por um sistema também para digitalizar toda essa parte de gestão e homologação de fornecedores. Ô, Até, Cristiane, fica o convite de saber um pouco como que a gente pode te ajudar nesse processo, caso seja uma realidade para você. A gente já fez alguns outros webinars falando sobre isso e pode ser aham. uma possibilidade da gente trabalhar em conjunto também, Ô, tá? Renan, eu sei que você precisa passar aí um outro assunto para frente, mas assim, olhando colocando esse olhar aí da Cristiane, porque a ideia é assim, eu olho para o fornecedor, mas o que que o fornecedor oferece para a gente além do que a gente está comprando, além do insumo? Ele oferece dados do processo dele, ele oferece dados sobre o que ele faz no processo e quem ele é. A partir do momento que eu automatizo esses dados, a minha gestão de fornecedor vai para outro lugar. Então, assim, como que eu acompanho o processo do fornecedor? Eu acompanho quando ele também digitaliza o processo dele e me dá dados a partir do processo dele para eu entender se ele está me entregando aquilo que efetivamente eu preciso. Aí eu deixo de olhar planilhas para começar a receber relatórios sobre produtos e processos dos fornecedores. E aí muda a forma como eu vou qualificar o meu fornecedor. Perfeito. Bom, vamos passar então aqui, Max. Inclusive, a gente já adiantou algumas coisas, que era Aham. justamente essa questão do número de fraudes que tem aumentado nos últimos tempos. Uhum. E eu acho que aqui é um exemplo claro de que essas fraudes elas sempre existiram, né? A gente tem é, notícias aqui, a gente tirou a maioria das notícias do GovBR, a gente nem precisou descer muito, tem notícias aqui de 22, tinham notícias de 19, enfim. Mas o fato é, essas fraudes elas sempre existiram, elas só estão cada vez mais ficando na mídia porque hoje basicamente é o que dá, e a visualização é que dá infelizmente, né, é o que dá o hype aí para a gente conseguir dissipar essa informação, tá? Bom, pegando um gancho que eu acho que. Aí é um exemplo aqui, né? Passando dentro dos slides, dentro do Sim. escopo que a gente definiu, né, Max? A Uhum. gente falou muito do metanol, mas principalmente aqui, dentro dessas. Dentro dessas notícias que a gente tem aqui notícias de azeite, de pescado, de sucos, de mel adulterado, e são essas as principais, e são os principais exemplos de fraude que a gente tem no Brasil, né? É muito Ô, comum a Renan, gente ver. Pode falar, Marcos. não, ó, veja, essas fraudes, elas não são só comuns no Brasil, né? Aqui, nessa lista que está aqui, a gente separou cinco, mas esses cinco estão entre os 10 mais fraudados no mundo, tá? Sim. Então, assim, quando a gente pensa em fraude, pessoal, a fraude, ela tá posta no mercado, e a gente está falando a gente está focando em fraude, mas a gente está falando sobre, pode colocar isso também sobre desvio de processo, né? Aquilo que não é acompanhado dentro dos desvios de processo. Renan, se você entrar em casos específicos, você vai ver que a maioria deles, eles acontecem porque dentro do passo a passo da cadeia, chega um momento que alguma coisa deixa de ser rastreável. E é aí que o fraudador se aproveita. Então, assim, quando você pensa em especiarias, chega em algum momento que a sequência, né, da especiaria que ela foi chegando até onde ela vai ser literalmente empacotada e entregue para um consumidor ou para um cliente, uma parte daquela rastreabilidade deixa de existir e é aí que o fraudador entra. Isso acontece com o pescado, isso acontece com os lácteos, então nem se fala, né? Então tem uma parte da questão de rastreabilidade que é quais são os buracos, aí eu vou usar esse termo, né? Os gaps, os buracos daquilo que eu estou rastreando, que ele deixa de ser rastreado em dados e passa a ser rastreado de uma outra forma onde eu não tenho segurança da informação. E quando eu não tenho segurança da informação, eu crio então um espaço onde o fraudador ou quem está disposto a enganar ou cometer um desvio vai utilizar daquele desvio. Então, o histórico de fraude está ligado a gaps, a buracos na rastreabilidade, pessoal. E uma coisa que não é rastreável em 2025, ela começa a ser um problema de gestão de qualidade e segurança dos alimentos.
Tá? E vou bater na tecla aqui com vocês, pessoal. Rastreabilidade não tem a ver com papel. Rastreabilidade tem a ver com dados sobre produto e processo. Ah, mas eu tenho um papelzinho lá que pode. Papelzinho hoje aceita qualquer coisa, hein, gente? A pergunta é: esse dado veio da onde e ele vai para onde? E da onde ele veio, tem garantia que esse dado é real? Bom, o pessoal tá no chat ali mandando um monte de coisa. Enquanto você vai falando, eu tô tentando ler também, mas fica complicado. Mas só para pegar um gancho muito importante ali da fala da Eide, né? A gente ter essa informação realmente da origem desses ingredientes, dessas matérias-primas, junto aos fornecedores, é um ponto realmente crítico dessa gestão e da segurança desse alimento. A Thaís comentou sobre os pescados, né? Que é uma área extremamente crítica. Sim, a gente tem a nível nacional talvez um dos maiores exemplos de fraude é também pescado, é a parte, Sim. não tá aqui, mas suplemento também é muito fraudado. Então, são alguns pontos que a gente tem que começar a olhar para essa cadeia e falar: olha, a gente precisa dessa rastreabilidade. Talvez não no papel como você está trazendo, Max, mas talvez de uma forma que isso fique fácil da gente analisar, através aí de um Big Data mesmo. Fácil de rastrear e fácil de ter acesso a essa informação, principalmente. Ô, Renan, você deu um exemplo, e se você depois quiser avançar no slide, aí fica à vontade, amigo. Mas você deu um exemplo que é, por exemplo, da suplementos. Suplementos, nós estamos falando que, em grande parte, é você compra ingredientes e você faz uma mistura desses ingredientes e constrói um suplemento. Hum, Se eu tenho tudo rastreável e rastreado dos ingredientes, a chance de você ter alguma coisa falsificada ali é menor, porque quem está vendendo para você está vendendo um produto que, em tese, tem que ter tudo rastreável a partir de um banco de dados, ok, pessoal? Não do papel, de um banco de dados. Aonde? Os ingredientes foram comprados em um determinado local, depois, dentro do processo, eles também são rastreados. E dentro do seu produto, ele também é rastreável a partir de um banco de dados, como o Renan está colocando. Aí, nesse sentido, até para uma fiscalização, para uma auditoria, torna tudo mais simples e mais fácil, pessoal. Porque eu vou rastrear não mais, né, se o processo está sendo feito apenas, mas eu vou rastrear se o dado dos produtos e dos processos foram executados dentro daquilo que foi estabelecido no processo e nos ingredientes. Então, quando a gente pensa num banco de dados rastreável, pessoal, a gente muda completamente a forma de garantir a segurança daquele produto. Então vejam, vocês estão colocando a questão do pescado, a rede colocou aqui a questão de balanço de massas. Se eu tenho uma rastreabilidade do dado, e eu consigo fazer na rastreabilidade de dados, tá, pessoal? O acompanhamento do balanço de massas, do ponto de vista prático, é impossível você ter um desvio significativo que não esteja dentro do nosso olho, que não seja auditável, não seja verificável. Veja, muda a conversa de como a gente garante os nossos processos, porque os dados passam a ser rastreáveis, independente do processo. Tem alguns processos que o nível de rastreabilidade ele vai ser um pouco mais complexo, mas não existe nada hoje na cadeia de alimentos que seja impossível de ser rastreável, pessoal. Eu preciso de uma série de automações, claro, dos processos, e eu preciso codificar os meus processos, os meus insumos, os meus produtos. Que é aí onde reside boa parte do debate. E aí, até pegando um gancho do processo e do produto, né? Botaram no chat até um caso recente que a gente teve de um biscoito, que ele se dizia ali saudável, proteico e tinha muito menos proteína do que o rótulo dizia. Então, esse exemplo da Marília é muito bom. Tem um exemplo, inclusive, do Glitter, né? Que você fez uma publicação recente também Sim. ali no seu LinkedIn, onde dizia que era comestível, e aí o pessoal se aproveitou dessa possibilidade de fraude e, no fim das contas, ele não era comestível, né? Então são pontos importantes aí, não só de rastreabilidade desse produto, mas este processo ser muito bem definido. E aí, até pegando um gancho também da tua fala, Max, já vou deixar Ah, tu complementar sobre isso. Você falou, cara, sem dados, a gente não há avaliação. Sem avaliação, a gente não tem essa gestão de risco, né? A Taira perguntou aqui, quem teria acesso a esse banco de dados? A indústria, os clientes, o consumidor final, o órgão fiscalizador? Eu acho que esse é um debate que a gente tem que trazer para a mesa e entender exato. quem precisa ter acesso a isso, né? Mas o ponto crucial é, o consumidor final ele precisa entender de onde que veio esse produto. Qual foi
passo que ele teve nesse processo para que chegue na gôndola, para que chegue na mesa dele. Se Ô, ele vai Renan, entender todos esses pontos ou de uma forma macro, mas ele tem que realmente entender esse produto, essa rastreabilidade, né? Renan, Na minha opinião, claro. não, vamos pegar esse conceito que você colocou. Nós, como consumidores, não somos obrigados a ser especialistas do que está sendo produzido. Não, nós somos só consumidor. Mas do ponto de vista prático, o que que o consumidor deseja? Ele deseja que tudo aquilo que está na rotulagem seja verdadeiro e seja rastreável. Então ele quer uma garantia de quem está produzindo que a informação que está ali é real. E nesse sentido, as empresas, aí todo mundo que está assistindo a gente, tem que começar a quebrar a cabeça que nós vamos ter que montar informações para garantir para o consumidor que aquelas informações que estão no rótulo realmente são aquelas que estão no produto. Vejam, aí nós estamos falando que há um determinado nível de rastreabilidade que precisa ser oferecido para o consumidor. E mais, gente, isso está posto, tá? Os consumidores querem ver um QR Code ali que conte uma história sobre o produto. E nós vamos ter que dar essa missão. Se você tem um produto que é muito processado, que tem muitas matérias-primas, você vai ter que buscar a rastreabilidade dessas informações. Lembrando, gente, rastreabilidade não é de papel, é de dados. Ah, meu fornecedor não tem os dados sobre o processo dele. Lascou. Lascou para você, aí você vai ter que se virar. Porque você vai ter um consumidor, você vai ter um fornecedor que está deixando você a pé, porque você tem um elo quebrado de rastreabilidade. Ah, mas eu tenho parte do meu processo que eu não consigo rastrear a informação. Você tem um elo quebrado dentro do seu processo que você não vai rastrear a informação. Você só vai conseguir dar a certeza que o produto está sendo feito daquela forma, daquele formato, com aquele padrão, a partir de uma base de dados, pessoal. Então, é essa virada dentro da área de qualidade, principalmente, que a gente precisa quebrar o paradigma. O paradigma não é você chegar para o fiscal, aí a gente fala, o pessoal perguntou aqui, né, Renan? Ah, quais são os pacotes que a gente precisa entregar? Gente, para o fiscal você vai entregar tudo, meu amigo. Bate continência, abre tudo e mostra tudo que você está fazendo. Para um auditor é muito provável. Agora, para o meu fornecedor, eu vou ter que criar um canal de troca de dados com ele que vai ser suficiente para ele e para mim. A mesma coisa para o consumidor. Renan, você precisa passar para frente aí, mas vamos pensar em gestão de risco. Veja que Tô quando a gente, passando. veja que quando a gente fala, por exemplo, isso eu já falei, acho que eu falei no webinar seguinte, mas pensa em rastreabilidade. Por que que o Reclame Aqui, pessoal, virou a grande ferramenta hoje de rastreabilidade das reclamações do consumidor? Porque lá é rastreável, pessoal. Você consegue ver o cara, a hora que ele respondeu, se ele respondeu certo, se ele respondeu errado, quem que respondeu. Veja, a informação é o que é rastreável, tá lá, tá aberto. Você consegue ver de qualquer empresa que está lá dentro as informações. E vejam, a gente fala assim, quem que tem que ter acesso? Hoje, quando você vai no Reclame Aqui, é uma casa aberta. Porque a gente precisa pensar que boa parte da rastreabilidade vai trazer uma palavra chamada transparência, pessoal. E aí uma pergunta para quem trabalha na área da qualidade: será que a gente quer a transparência que a rastreabilidade vai dar? Porque aí a rastreabilidade vai começar a mostrar umas coisas que talvez não sejam tão bonitas, né, dentro dos nossos processos. Então a gente precisa entender que a rastreabilidade ela vai mudar a forma como a gente faz interfaces e faz relacionamento com os fornecedores e com os clientes. Bom, passando os Vai lá, meu slides amigo. aqui, Marcos. É, Eu acho que você falou tudo, e principalmente aqui pegando o gancho até do que o pessoal tá trazendo no chat, né? As vulnerabilidades que a gente tem dentro dessa cadeia, né? E até pegando ali a fala do Rodrigo, né? Acontece que realmente o consumidor ele tem que saber o que ele tem que verificar ou como verificar. A gente tem sim bastante informação nas embalagens, mas essas informações elas são talvez, pegando um gancho da fala do Marcos, de forma que não é fácil da gente entender ou de forma que não é fácil da gente rastrear. Como, por exemplo, o Exato. que ele trouxe de exemplo muito bom, inclusive, o Reclame Aqui. Cara, você acessa lá, você viu se o Renan foi quem abriu o questionamento, se teve ou não a reclamação, se teve ou não uma devolutiva. Então, a gente tem a transparência nesse processo. E Uhum. aí tudo isso gera esse gancho do que a gente tem de vulnerabilidade na cadeia de alimentos, né? Na cadeia de suprimentos. Muitas vezes são cadeias longas, são cadeias globais que dificultam realmente essa rastreabilidade, onde a gente precisa ter esses pontos sendo é, alimentados corretamente dentro desse processo.
para que a gente, claro, tenha isso lá no final. Só que, diferente de um papel, por exemplo, a gente consegue ter muito mais agilidade isso numa forma tecnológica, né? Que é o ponto aqui que a gente está trazendo, principalmente de discussão. E tudo isso tem outras vulnerabilidades, né? A volatilidade de preço, usando o exemplo aí, o mel, o azeite, ou o próprio pescado, que a gente falou bastante também, né? O pessoal vende lá um filé, talvez, de panga, como se fosse um filé de linguado, que Isso. tem um preço agregado muito maior. E tudo isso são pontos cegos aí pela multiplicidade desses fornecedores, pela muitas vezes falta de gestão desses fornecedores dentro de todo esse processo. Então, esses talvez são os principais vulnerabilidades que a gente encontra nessa cadeia, que ajudam, inclusive, quando a gente começa a resolver estes pontos e trabalhar aí com esse grande número de informação, com esse Big Data, com essa transparência nesse passo a passo, a gente consegue talvez resolver isso com facilidade. Tá? Marcos, nos Ô, Renan. alinhamentos. Fala, por favor. Não, você colocou umas coisas aqui, a gente colocou aqui nos slides, e é interessante assim, assim, como que você resolve a questão de cadeias longas? Você resolve a questão de cadeias longas quando os dados começam a ser colocados e tudo passa a ser mais rastreável. Vejam, pessoal, novamente, né? Eu acompanhei algumas empresas e alguns processos de algumas empresas que têm produtos que são globais, né? Por exemplo, se o produtor que está lá do outro lado do mundo, ele tem um banco de dados e os dados são rastreáveis, cara, eu consigo saber que quando ele plantou, qual a forma ele plantou, quando ele colheu, que temperatura ele colheu. Eu consigo fazer esse acompanhamento, eu não preciso estar lá. Eu preciso entender se o banco de dados daquilo que ele fez e as informações que eu preciso, eu não preciso de todas as informações da empresa dele. Então, eu preciso de uma quantidade de informações que me dê a possibilidade de entender que aquilo que foi feito dentro de um processo. E aí, dentro desse processo, a gente acaba com os pontos cegos. Porque aí deixa de ser ponto cego, porque passa tudo a ser transparente, pessoal. E aí a transparência passa a ser o quê? Passa a ser a moeda. Aí você colocou até a questão, né, né, Renan? A moeda passa a ser assim, quanto a sua empresa é transparente. Vejam, hein, gente. Olha o que nós estamos falando nesse binário aqui. Dentro de 5 anos, não vai ser o padrão só de qualidade que você vai ter que apresentar, mas o padrão de qualidade a partir da transparência dos dados que foram coletados dentro da sua empresa. E aí a gente tem que mudar muito a forma como a gente pensa a cultura da nossa organização. O esconder vai fazer cada vez menos parte da cadeia de produção de alimentos. Porque a transparência vai dar confiança. Eu vou comprar de você porque eu tenho confiança, porque você tem dados específicos sobre isso, né? Então vejam, gente, é um outro nível de conversa, porque a gente aumenta a transparência, aumenta a segurança, aumenta a transparência, a gente aumenta a forma que a eficiência da cadeia, e nesse sentido, né, os preços e o desempenho da cadeia vai ser muito mais eficiente. Não estou falando que isso vai ser fácil, pessoal, porque não vamos ter que mudar muita coisa. Mas isso é uma coisa que vai ser inexorável. Isso vai acontecer. Não tem como a gente não pensar diferente disso. A gente estava batendo um papo pré-web, né, Marcos? E você comentou comigo uma frase que eu, inclusive, coloquei aqui, tá? Você falou que você estava fazendo um treinamento com uma equipe, enfim. E aí o pessoal perguntou, ai, mas como que eu vou rastrear? Como que eu vou fazer acontecer? E aí você falou justamente essa frase para mim, né? Mas você pode pensar que, o meu produto ele é difícil de rastrear. E aí você falou, cara, tem o cara lá da banana, lá no interior de São Paulo, que consegue ter toda essa rastreabilidade, leis lá do produtor que fornece esse produto para ele. E esse é um exemplo que, inclusive, a gente tem um vídeo aqui que eu gostaria de passar, um vídeo de 1 minuto, tá, pessoal? Um vídeo bem rápido. Eu só vou, deixa eu trocar aqui a minha tela, porque via PPT ele não tá pegando o som. Deixa eu só alterar aqui. E aí só me avisa se vocês estiverem escutando aí, por favor. Não? Não, Renan. Pera aí, pessoal. Problemas técnicos. Não tem. Bom, quem quiser acessar, a gente vai mandar esse link, esse vídeo o link do vídeo no chat ali, para que vocês tenham acesso a essa informação também, tá? Mas é basicamente um vídeo aí do Bananas Correia, uma empresa que tem 75 anos de mercado, que trabalha a produção e a distribuição dessas bananas, onde lá no consumidor final a gente consegue, por exemplo, ter acesso a essa informação. Da onde veio, como veio, para onde foi, tudo isso aí através da
desses três pilares principalmente, né, do ESG, onde a gente traz toda essa sustentabilidade, toda essa rastreabilidade, através, claro, aqui de sistemas da Paripasso. E aí, o pessoal bate esse QR Code e tem acesso a essa informação. E aí, pegando um gancho até da fala do pessoal ali no chat, né, onde a Thaís da Luz perguntou que ela já viu isso em hortaliças, já viu isso no HF, no Hortifruti, mas nunca viu essas aplicações em outros locais, né? Uhum. E aí, a gente, inclusive, respondeu ali sobre uma situação muito legal de um produto, de um suco, né, da Natural One, que é uma empresa da Coca-Cola, é uma empresa, inclusive, parceira da Paripasso, que usa basicamente esse mesmo projeto, né, claro, cada um com a sua peculiaridade, para Claro, apresentar e ter transparência nessa rastreabilidade, né? E aí, eu vou trazer aqui até uma uma ideia aqui. Eu vou pedir para que todos os participantes que estão aqui conosco peguem seu celular, abram a câmera e escaneiem o QR Code que eu vou deixar aqui em anexo para que vocês entendam como isso funciona, tá? Eu vou parar aqui de compartilhar o vídeo aqui da Bananas Correia. Deixa eu voltar a compartilhar aqui a minha tela com as informações aqui da nossa apresentação. Espera aí. E aí eu vou pedir para vocês baterem esse QR Code, para que vocês tenham acesso a essa informação, né? A tecnologia e a gestão do campo, né? Como que a gente pode fazer? Esse aqui é um exemplo muito legal que a gente pode trazer, onde vocês vão ter justamente aí acesso a essa informação. Vocês podem bater esse QR Code que está aqui na tela e saber de onde veio esse produto. E ele vai levar vocês para um site que vai mostrar justamente aonde está esse produto, da onde que ele veio, quais são aí os fornecedores que forneceram aqui no caso laranja e maçã, e, claro, né, onde você comprou. Esse é um QR Code que ele não foi pego lá da gôndola, mas se vocês tivessem pego exatamente da gôndola, e fica inclusive o convite para vocês fazerem aí esse teste, né? Então, vai lá no supermercado, você que está, né, no Pará, está no em Manaus, está no Rio Grande do Sul, se você encontrar aí um produto da Natural One, você pode bater esse QR Code e ter acesso a essa informação. uhum. Pessoal, vocês conseguiram bater esse QR Code? Vocês conseguiram ter acesso a essa informação? A Ó, o pessoal minha produção aqui falou que tá pequeno. Deixa eu voltar aumenta. aqui. Deixa, Enquanto, ô, Renan, enquanto você vai deixa eu aumentando aí, aumentar. eu vou fazer um comentário para o pessoal aqui, contando uma brevíssima história. Eu tenho uma empresa de embalagem no estado de São Paulo que eles construíram um processo que é 100%, o processo de embalagem flexível que eles fazem é 100% rastreável. Desde a hora que chega o pedido de compra, então o pedido de compra já é feito dentro de um sistema rastreável, até o momento da hora que o produto é colocado no caminhão. Inclusive os dados de controle de processo. Eles foram criando uma captação de dados dentro da organização, a ponto, por exemplo, de que se você fosse na área de armazenamento, as informações de quanto tinha sido tirado para fazer a produção do dia estava totalmente rastreável e você conseguiria entender o que se perdeu, qual o tipo de desvio que teve no processo. E o mais interessante, que daria para ficar horas falando desse processo dessa turma, né, é que todo o controle de qualidade, a gente falava que eles tinham o botão vermelho que parava todo o processo. O pessoal da qualidade, olha o nível de rastreabilidade que eles tinham. O pessoal da qualidade, eles podiam acompanhar full time o que estava acontecendo em cada processo, porque o processo ia colocando informações, eles acompanhando on time o que estava acontecendo, e os controles de qualidade também iam sendo abastecidos on time. A ponto, se eles encontrassem uma etapa do processo que tivesse algum desvio, antes do cara do processo chegar para conversar com eles, eles apertavam e paravam a produção naquela etapa do processo. Porque eles já sabiam que estava tendo um desvio de produção. E quem parava era a qualidade, não era o processo.
Vejam, pessoal, olha que nível de rastreabilidade, a ponto de quem parava o processo não era a operação, era a qualidade que estava percebendo que aquela área estava fazendo um desvio e que estava tendo um problema de qualidade dentro do processo, daquela etapa, por exemplo. Então, é uma percepção que a gente precisa entender que quando a gente rastreia os dados, então conforme esses dados vão entrando no nosso processo, a gente consegue mapear. E aí, Renan, tem uma outra coisa que, assim, na Natura One já dá um olhar para nós. Muitos de vocês acompanharam aí que, assim, para quem é certificado em alguma norma, que saiu a nova versão, vai sair a nova versão da FSC 22000 aí para entre março e maio do ano que vem. Então, prepare-se, que não vai ser uma mudança muito significativa, mas vai ter uma mudança sobre sustentabilidade, pessoal. Então, Marcos, o que que é isso? No final, gente, quando a gente fala em sustentabilidade, da onde o produto vai e para onde vai o produto e os seus resíduos. Eu preciso rastrear os resíduos, eu preciso rastrear as matérias-primas. Nós chegamos no momento, pessoal, que não é mais possível pensar futuro se eu não tiver dados rastreáveis. A rastreabilidade não é mais uma ação. Ah, vamos fazer, ó, vamos o que a gente ouve da turma, né? Ah, vamos fazer um teste de rastreabilidade. Esquece, não é mais isso, pessoal. É a gente ter os dados 100% rastreáveis on time e online. Assim, você quer fazer uma rastreabilidade, você aperta o botão lá, vai sair um monte. Vai sair a rastreabilidade do processo para você on time. Porque isso está em sistemas, acompanhando desde o nosso fornecedor até onde está lá na boca do cliente. Inclusive, tudo aquilo que é nossas embalagens passam a ser rastreáveis por meio de dados. Então, é um outro nível de conversa. E uma coisa que o Renan está colocando aqui, vocês fizeram perguntas. Ah, mas quem vai olhar? Quem vai fiscalizar? Os dados vão estar abertos para quem? Bem-vindos, pessoal. Essas são as perguntas que nós que estamos aqui é que vamos responder. Porque isso não está pronto. Isso é uma coisa que nós vamos criar. Essa turma que está aqui vai ser a geração onde a rastreabilidade vai ser um valor intrínseco da empresa e não um exercício para você fazer no final do ano para um auditor, um fiscal olhar lá e falar: olha que lindo, você tem uns papel rastreável aí na sua empresa. Muito bom, Max. E eu acho que isso vem muito também do papo que a gente vem batendo há muito tempo, que é não só, a gente falou muito, né, em webinars passados, a parte da cultura da qualidade, que é todos os setores da empresa têm que estar voltado a essa cultura de qualidade, desde lá do setor da qualidade até o CEO. Mas também a gente falou muito sobre, ultimamente, sobre a cultura digital, sobre esse Exato. processo de digitalização, né? Sobre aí o choque que a gente tem, né? Não só de geração de realidade, mas também o choque dessa cultura digital e dessas soluções analógicas que a gente já É, utiliza há muito tempo, né? exato. E isso tudo está atrelado a produto, processo e a rastreabilidade, a transparência dessa informação. A gente não tem essa resposta, né? Eu acho que isso é algo que a gente tem que construir e debater, mas é o gancho que você falou. Aonde que eu vou deixar esse dado? Quem que vai ter acesso a essa informação? Talvez daqui para frente a gente possa ter acesso a tudo e a todos. Talvez isso vai ser só para fiscalização, mas é algo que a gente tem que começar a pensar e debater, e esse webinar é justamente para isso, para que a gente consiga debater todo esse processo, né, Marcos? Ô, Renan, até 2030, o governo vai aplicar rastreabilidade digital. O governo não tem opção, tudo bem? O Brasil é gigantesco, a gente vai ser o maior produtor, provavelmente o maior produtor de alimentos num bocado de coisa. E não dá para fazer. Vamos mandar o fiscalzinho lá para fiscalizar lá em aqui a gente tem gente de norte a sul. Imagina mandando o fiscalzinho viajar pelo Brasil, e tal. E não é isso, pessoal. Não é isso, tá? A gente precisa entender que até 2030 nós precisamos entrar na cultura digital, aonde a rastreabilidade vai ser um resultado direto do quanto que a gente amadureceu na gestão de dados. Porque hoje a gente pensa em rastreabilidade como uma ação dentro do sistema. A rastreabilidade ela vai ser um resultado direto de como que a gente pega dados dentro da nossa empresa e transforma isso no digital para que ele seja acompanhado e a gente mostre eficiência e eficácia. Renan, resumindo a minha frase aqui, né, que eu estou falando aqui já
uma coisa que às vezes é muito mais digital. Ah, a gente precisa ter uma dimensionalidade, uma perspectiva, pessoal, que a forma como a gente faz hoje os controles das informações do nosso processo precisam mudar radicalmente. E essa é uma cultura que aí eu falo que está na nossa mente, né? Nós fomos formatados para isso, e a gente precisa entender que a cultura digital vai levar a gente para um outro lugar. E a rastreabilidade vai ser a porta de entrada para os debates nos próximos 3, 5 anos. A primeira coisa que vai mudar é a forma como a gente vai rastrear as informações. E se a gente não conhecer, se a gente não, se a gente que está aqui, que somos da área da qualidade, né, das áreas de processo, se a gente não entrar de cabeça em como que a gente constrói essa rastreabilidade digital dos nossos processos, a gente corre o risco de ser ultrapassado porque ninguém vai acreditar no nosso processo mais. Porque como que a gente vai mostrar que o nosso processo tem credibilidade? Ah, por auditoria. Não. Você vai mostrar que o seu processo tem credibilidade a partir de dados que você foi construindo ao longo de, sei lá, de semanas, de meses, de anos. Então eu preciso começar a pensar o meu processo a partir do digital, sabendo que a primeira coisa que vão começar a me perguntar é sobre o como eu faço rastreabilidade dos meus processos a partir de um banco de dados. E está posto, pessoal. Não é uma questão assim, poxa vida, eu vou ver. O governo vai começar a pedir isso de todo mundo. O governo acabou de aprovar e vai acabar com RG, até 2000 e tanto vai acabar com RG. O governo, o Ministério da Agricultura vai olhar para vocês e vão falar o seguinte: me manda os seus dados. Ele não vai mandar pedir mais para fazer passar para o fiscal passar na sua empresa. Ele vai pedir para você mandar os seus dados, porque os seus dados aqui vão ser rastreáveis. Então, como que a gente faz essa transição para que a nossa rastreabilidade seja digital? E como que a gente pode fazer um grande banco de dados disso tudo, né? Para poder aproveitar e ter essa informação e essa transparência. Eu É, acho que a exato. palavra dessa nosso bate-papo é a transparência de todo esse processo. E a transparência, ela traz confiança para a cadeia, ela traz confiança para o consumidor, que, claro, né, é um dos elos dessa cadeia. Eu gostei muito do pessoal, Marcos, falando até no chat ali sobre o exemplo que a gente deu ali da Natural One. Eu acho que foi muito legal poder trazer esse exemplo aqui hoje. E isso é um exemplo, pessoal, que Simples. já roda simples e que já roda há muitos anos. Ô, Renan, E assim, tá ali posto. E um ponto até legal, né? Só um gancho rápido, Marcos. Um ponto até legal. Nesse QR Code que vocês bateram, né? Que vocês leram. E nesse pedido que eu fiz para vocês, né? E eu espero que se pelo menos uma pessoa sair daqui e vá no mercado e lembre de ler um QR Code na hora, tenha também acesso a essa informação, inclusive aproveite para avaliar, porque esse é um dos pontos que a gente tem também ali, pegando um gancho do Reclame Aqui. Ali dentro dessa leitura desse QR Code, não só a gente tem acesso a essa informação, mas a gente consegue também avaliar esse produto, esse fornecedor. E aí a gente tem uma transparência também dessas informações e dessas reclamações, ou não, né? Ou avaliações positivas aí desse processo. Ô, Renan, o meu comentário é interessante como que dentro da cadeia de produção de alimentos, ah, a rastreabilidade hoje já é vista de forma diferente. Hoje, muitos produtos hortifrutis são muito mais rastreáveis do que vários alimentos que são vendidos dentro dos supermercados. O campo hoje ele é mais rastreável do que propriamente a indústria. E tem uma parte, pessoal, que não é tecnologia mais. O debate é cultural, uma parte do debate é cultural. Como que a gente engata dentro da gestão da qualidade essas questões de transformar a informação em digital? Como que a gente cria uma cultura digital dentro da nossa organização? Para que a partir disso a gente consiga ter um viés, né, de acompanhamento muito mais efetivo. Tá? Eu dar um exemplo bobo, amigo. A gente consegue rastrear a banana que vem aqui do interiorzão do Brasil, mas não consegue rastrear um produto, cara, que vem numa caixa, que vem, sei lá, da empresa que está no mesmo distrito industrial que a gente trabalha. Vejam, pessoal, assim, são coisas que elas são díspares, porque a gente não construiu um conceito de cultura digital
nos nossos sistemas de gestão. A gente acredita que anotar no papelzinho vai ser eficiente ainda. É, Marcos. Tem trabalho pra caramba ainda pela frente. Tem, tem. Assim, Renan, a gente não pode ser ingênuo. Assim, duas coisas que todos nós que estamos aqui, a gente não pode ser ingênuo, pessoal. A primeira delas é, nós vivemos num ambiente analógico quando se fala em rastreabilidade. Assim, eu sou auditor, pessoal, em empresas, e a gente vamos fazer teste de rastreabilidade. Eu tive uma experiência nessa empresa que eu falei para vocês de embalagens, que assim, vamos fazer vamos fazer a rastreabilidade. Tanto eu quanto a pessoa que estava sendo auditada, né, veio com um viés analógico, né? Isso já era fim de tarde, ele já meio que olhando para mim assim, né, meio que tirou, né, aquele pacote de papel desse tamanho, cara. Meu Deus, vamos ficar aqui até 10 horas da noite. Aí ele me viu meu desespero, né? E aí ele falou, Marcos, você quer ver como que a gente faz rastreabilidade aqui, né? Eu já meio que desesperado falei, eu quero. Como que vocês fazem de rastreabilidade digital, né? Foi o que ele falou. A gente faz rastreabilidade digital. Eu, meio que assim, né? E aí ele falou, escolhe um número de produto, escolhe um número, perdão, uma ordem de produção, que a rastreabilidade dele estava amarrada à ordem de produção. Aí pegamos uma ordem de produção e a partir daquela ordem de produção, ele entrou dentro do sistema e qualquer coisa que você quisesse estava lá dentro daquela ordem de produção. Você queria saber quais foram os insumos que entraram naquele produto, você conseguia rastrear 100% dos insumos. Se você quisesse saber a hora que foi feito tal coisa no processo, você sabia também quem tinha sido o operador que tinha trabalhado naquele turno, etc. Quem foi um vendedor, quem era o fornecedor de matérias-primas, enfim. Aquilo que eu ia gastar, sei lá, 4 horas, eu gastei 30 minutos para fazer uma. Eu não satisfeito, falei, vamos fazer mais uma aí que eu quero confirmar se isso é rastreável mesmo. Na brincadeira lá, nós ficamos, cara, 1 hora e meia, nós fizemos 3 rastreabilidade de ponta a ponta. Que é aquilo que o pessoal gasta 4 horas. Não existe 4 horas mais para rastrear mais nada nesse mundo, pessoas. Rastreabilidade tem que ser on time. 20 minutos já é muito para ser rastreável hoje nesse universo. Se você ainda gasta 4 horas, mostra que você tem gap de gestão de dados. E o mundo aonde a gente está não existe mais 4 horas. Então, é uma questão da gente ter perspectiva de momento de mercado. E que essa transição precisa ser feita de forma urgente para nós, né? É claro, Renan, existe um processo. Existe um processo. Mas a forma como a gente faz rastreabilidade hoje, ela meio que assim, está totalmente ultrapassada. A gente tem que virar a página para chegar em 2030, por exemplo, tem modelos digitais de rastreabilidade. É. Max, eu acho que a gente vai ter que fazer mais um. Ah! Não, e a gente não entrou assim no debate, por exemplo, do passo a passo da rastreabilidade, né? Como que a gente pode pensar na inserção de dados a partir de processos, por exemplo, né? Na cadeia, vocês viram aí um vídeo, né? Depois está aí que dentro do processo hoje da produção da banana, as várias etapas do processo estão codificadas e elas são rastreáveis. Dependendo da circunstância, você consegue rastrear lá meio que o pé da banana que deu aquele tipo de banana. A gente consegue fazer isso, pessoal. Isso hoje é factível. A pergunta não é sobre fazer ou não. A pergunta é como que a gente meio que olha, mira para lá e começa a mudar a forma como a gente constrói essa cultura. Bom, Marcos, o pessoal no chat aqui também tá trazendo muita informação legal. Vou pegar um gancho ali até da Andrea, ela falou que ela é perita aduaneira e sempre encontra muito problema nos alimentícios, né, nos produtos que chegam nos portos, nos aeroportos. E ela trouxe inclusive uma questão da rastreabilidade do hortifruti e o monitoramento, né, desse alimento seguro, dos agrotóxicos permitidos e proibidos. E isso é um trabalho que no Brasil a gente faz com muita excelência, tá, Uhum, André? Tem programas do governo, tem programas da Associação Brasileira de Supermercados, onde a gente realmente realiza aí todo esse coleta dessa informação. Eu preciso sempre, claro, da rastreabilidade, mas principalmente desse ponto aí da análise desse produto para saber se está chegando realmente lá no consumidor final com segurança desse alimento. uhum. Marcos, cara, a gente já tá estourado aqui, a É. gente já tá com 1 hora batida certinha. Eu acho que a gente pode, por hora, encerrar toda a nossa conversa. Eu acho que isso é muito importante até para a gente manter esse horário. O pessoal, né, imagina, 3 horas da tarde, tem bastante coisa para fazer ainda, mas eu já deixo o convite, inclusive, para a gente fazer mais um e falar sobre esse assunto, que, cara, deu bastante discussão, o pessoal falou muito no chat, eu acho que isso é muito legal mesmo e agradeço as Uhum. interações, pessoal.
Fazer um resumão rápido, Marcos. Eu acho que a palavra principal aqui é a transparência. A gente viu Sim. realmente que a rastreabilidade, ela não é só um controle, é segurança, é credibilidade, é transparência. A gente falou sobre fraude, sobre cultura digital, sobre cultura de qualidade, pegou um gancho dos nossos últimos papos, sobre tecnologia. A gente trouxe esse exemplo da Natural One que eu acho que é muito legal. Quero te agradecer, Marcos, por dividir tanto conhecimento com a gente, tanta experiência com a Paripasso, com quem estava aqui hoje presente. Foram mais aí de quase 150 pessoas online com a gente aqui ao mesmo tempo, então isso é muito legal. Se vocês quiserem, pessoal, se aprofundar no tema, saber um pouco mais sobre rastreabilidade, fiquem à vontade também para escanear esse QR Code. Vocês vão ir direto aí para o meu WhatsApp para a gente poder bater um papo e continuar essa conversa. Quem quiser também falar com o Marcos, acessar, tem total abertura aí via, principalmente LinkedIn, eu acho que é um dos principais meios que ele usa aí como propagação da toda a sua expertise. Quem não segue ele, tá perdendo a oportunidade. Procura lá Marcos Frank Custódio e segue, tem muito conteúdo muito bom. E Marcos, eu gosto de falar sempre isso, mas eu acho que é sempre importante repetir. Se uma, duas, três pessoas saíram daqui com um sentimento de preciso fazer diferente, preciso melhorar meu processo, de um sentimento de realmente gratidão, e o pessoal já está colocando isso no site, eu acho que a nossa missão está totalmente cumprida. Então, mais uma vez, eu quero agradecer não só você, Marcos, mas a todos que estavam presentes aqui. E vamos junto aí para próximos, sempre lado a lado, promovendo essa transparência, essa inovação em toda a cadeia de alimentos e bebidas. Ô, Renan, eu acredito que eu tenho um minutinho aqui, né? Por Para quem favor, com está, certeza. para quem está aqui com a gente, pessoal, tudo que a gente conversou aqui pode ser aplicado para qualquer processo, né? Tem um pessoal que perguntou, é possível aplicar em padaria? É possível aplicar em qualquer processo, inclusive para quem está em elos da cadeia mais distantes, né? A indústria química, ingredientes, para a gente ter uma percepção. Novamente, gente, eu estou usando bastante a palavra percepção, que vocês são a geração que vai fazer a transição para o digital e que a primeira transição que a gente vai fazer é sobre a rastreabilidade. Porque é isso que nós vamos apresentar para o mercado. Eu vejo meus filhos aqui de 8 e 13 anos, eles não vão só comprar um produto, eles querem uma história sobre aquele produto. Eles querem que aquele produto contem para eles, e não é por um link bonito num site. Eles querem bater ali o celular e ver uma história que vai ser contada daquele produto. Que aquele produto é seguro, que ele vai poder comprar e saber que aquele produto é sustentável, que não tem desperdício e que usa ingredientes de forma adequada. E não é então aquilo que a gente fala, mas os dados e a transparência que a gente mostra. É uma nova forma de fazer qualidade, hein, pessoal? E nós precisamos estar atento para esse mundo novo. Eu, vocês e todos que estão aqui nesse webinar. Ô Renan, vamos fazer outros webinários aqui. O pessoal deu um monte de sugestões aqui de mais uns 5 tipos diferentes de webinar, inclusive alguns para a gente pegar aí conceitos práticos, né? Então a gente. Bem, aí vocês vão ter que ficar acompanhando a par e passa aí, porque aí o Renan marca as datas aí e a gente aparece. Tem bastante assunto pra gente bater um papo, Marcos. De novo, é sempre um prazer estar contigo. Parece que uma hora é pouco pra gente conversar. O papo flui, é legal pra caramba. O pessoal, inclusive, de novo, trouxe feedbacks muito positivos. Mas infelizmente, Ah, tudo que tá é vendo? bom dura pouco e a gente tem que encerrar por aqui, porque o pessoal senão vai me matar, que tem que trabalhar e tem que correr lá na linha de produção. Muitos têm que ir atrás da papelada, alguns já vão atrás ali do tablet, do celular, mas são aí algumas questões que a gente tem justamente para conseguir manter todo esse padrão de processo e de produto. Show. Gente, mais uma vez, obrigado. A gente está encerrando por aqui. Tenha uma ótima terça-feira, uma ótima semana de muito trabalho. O mêsinho tá acabando, vamos correr aí para conseguir finalizar todas as metas enfim, todas as pendências que a gente tem para ainda para outubro. Falou, gente. Abraço a todos. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.